Hoje é um dia triste para as instituições brasileiras. O Supremo Tribunal Federal irá concluir a decisão acerca dos temas 881 e 885, que diz respeito, em síntese, a qual o alcance e a importância que se dá para a coisa julgada em matéria tributária. Por enquanto, a Corte tem 9 votos a 0, dizendo que uma decisão de proclamação de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal posterior a uma coisa julgada em sentido contrário tem o efeito de tornar quebrada a autoridade da coisa julgada de forma automática, sem nenhum tipo de necessidade, manejo de ação, instrumento jurídico próprio. Essa decisão, ainda que ela já esteja sacramentada por maioria de votos, me fez que eu gravasse esse vídeo aqui para deixar pelo menos algumas reflexões e não me calar a respeito do equívoco histórico que está sendo cometido. É falacioso dizer que a coisa julgada posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal perca o efeito. Afinal de contas, há uma nova situação jurídica no ordenamento jurídico brasileiro com a nova decisão do Supremo. A nova decisão do Supremo, na verdade, ela só afirma o que já havia no mundo jurídico há muito tempo. Afinal de contas, a partir do momento da publicação de uma norma, ela é presumidamente constitucional. Então, a norma sempre foi constitucional no ordenamento jurídico, mas o que havia num caso concreto e específico era uma lei individual dizendo que naquele caso não havia uma nova lei entre as partes, no caso, contribuinte e Fazenda Nacional. Não me parece que a proclamação ela cria uma nova situação jurídica, ela apenas declara aquilo que já havia. E a coexistência que tem incomodado a Fazenda Nacional, de forma muito habilidosa, tendo manejado argumentos nesse sentido, a coexistência de situações anti-isonômicas, contribuintes com a desobrigação de recolhimento de tributos e outros com a obrigação, me parece curiosa que ela sirva apenas para um dos lados da situação. Porque imaginemos a situação contrária, um contribuinte que teve a proclamação de constitucionalidade, com a sua demanda sendo julgada improcedente, e não há dúvida nenhuma que há um conteúdo declaratório nessa decisão. A proclamação de inconstitucionalidade futura jamais foi questionada no Supremo, e o Supremo jamais disse que a proclamação futura quebraria automaticamente todas as coisas julgadas formadas anteriormente àquela proclamação com caráter erga omnes e efeito para todos os cidadãos. Então, aqui a gente tem, de novo, uma isonomia criada por uma decisão que ela tenha o efeito apenas para um lado da relação jurídica e não para os demais. Me parece também contraditório dizer que não é justo, não é isonômico que um contribuinte tenha uma situação favorável e outros não, quando na verdade isso faz parte do próprio sistema de julgamento de todas as civilizações ocidentais, diga-se de passagem. E não choca ninguém até hoje, né, pelo menos não chocou, que tenha um consumidor que tenha ganhado uma demanda contra uma operadora que atende milhões de consumidores e outros tantos não. Não choca e não causa espécie que nas relações coletivas, especialmente na tutela coletiva, existam inúmeros usuários do sistema de planos de saúde que tenham uma decisão que lhes favorece e outros tantos não tenham. Isso é da própria existência do Poder Judiciário. A pensar, admitir o argumento da Fazenda, o argumento ad terrorem, que diz como nós viveríamos com um contribuinte que teve uma decisão de inconstitucionalidade e ele passaria a não ter que pagar tributo para todo sempre, enquanto todos os outros pagam. E aí eu pergunto se esse tipo de situação e a tutela do controle de constitucionalidade individual ela vai subsistir, porque a rigor é da essência do controle individual, do controle difuso, que haja uma proclamação de inconstitucionalidade para um caso concreto e todos os outros jurisdicionados estejam sem essa proclamação. Então, é possível admitir, é possível cogitar aqui da impossibilidade do contribuinte pedir a proclamação de
de inconstitucionalidade de um tributo individual. Afinal de contas, a partir daquele momento ele terá uma situação única e isso seria intolerável a partir desses argumentos que prosperaram nos votos do Supremo Tribunal Federal. Notem que os argumentos eles apresentam contradições na sua própria estrutura, o que faz com que eles não sejam suficientes para fazer com que um instituto importante de pacificação das relações sociais seja completamente dizimado numa única tacada, num único julgamento, sem o influxo de um debate importante de toda a sociedade. É esse germe aqui, essa cisânia que está sendo lançada nas relações jurídicas tributárias não tardará a afetar outras tantas relações jurídicas daqui para frente. Receio que nós tenhamos admitido aqui a fratura de um importante pilar da segurança jurídica, da pacificação social, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Lamento a decisão, considero ela extremamente equivocada, calcada em argumentos falaciosos, mas que infelizmente prosperaram e convenceram a maioria dos julgadores. Aqui fica o meu registro e a minha reclamação, imaginando que a gente possa aí fazer algum tipo de trabalho de conscientização, até mesmo propor uma demanda, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental pela quebra da isonomia. Afinal de contas, os contribuintes, se é verdade todos os argumentos de base para a quebra automática em favor da fazenda, eles devem ser por critério isonômico, pelos mesmos critérios válidos também para a quebra automática de todas as decisões proferidas em favor da fazenda.